E eu peço que todos abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. E nós faremos a leitura do verso 25 até o verso 35. Eu farei esta leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Lucas 14, a partir do verso 25. Acompanhe a leitura que diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Feche os seus olhos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que foi lida, e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, sê com o nosso coração, para que entendamos a Tua verdade, a Tua mensagem, e a apliquemos em nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O evangelista Lucas, quem escreveu esta biografia de Jesus, que nós acabamos de ler, como muitos sabem, ele era médico e companheiro, como a gente viu hoje pela manhã, de muitas das viagens do apóstolo Paulo. O livro é datado em 60 depois de Cristo, quando Nero era imperador de Roma. E a princípio, este escrito teve uma pessoa como destinatário, que era Teófilo. Parece que Lucas queria deixar Teófilo precisamente consciente de todas as informações a respeito de Cristo, pois naquela época haviam outros evangelhos apócrifos, por exemplo, então provavelmente Lucas queria deixar claro para Teófilo a sua mensagem, a mensagem do evangelho de Cristo. O conteúdo deste evangelho apresenta Jesus Cristo como o Filho do homem, o homem ideal, um homem imaculado, sem pecado, perfeito. O homem que deve ser exemplo para todos os seres humanos seguirem. Diferentemente de Mateus, que apresenta Jesus Cristo como rei, de Marcos, que o apresenta como servo, e de João, que o apresenta como Deus, Lucas tem a intenção de apresentar Jesus Cristo como verdadeiramente humano, o Filho do homem. E o texto que a gente acabou de ler se encontra num contexto amplo que vai do final do capítulo 9 até o início do capítulo 19. E Lucas, nestes capítulos, demonstra a rejeição nacional do evangelho do rei e como este rei está rumo à morte, rumo ao Calvário. E os capítulos 9, no final do capítulo 9 até o final do capítulo 11, apresenta uma rejeição generalizada a Cristo, apesar das muitas provas que ele apresenta de seu poder, de as maravilhas que ele faz, e apesar de todas essas coisas, as pessoas o rejeitam. E ali,
não somente as multidões, mas muitos do que o seguiam, acabavam deixando no meio do caminho. A segunda seção deste contexto amplo, no qual nossa passagem está inserida, fala a resposta de Jesus a essa completa rejeição que ele sofreu. Ele concentra-se primeiramente nos discípulos, mas também fala com as grandes multidões que o acompanham, e ele instrui qual é a qualidade de vida do reino. Quais são as características de alguém que segue a Cristo. E nossa passagem fala justamente sobre isso. Fala justamente sobre a qualidade dos discípulos de Cristo. Quais qualidades os discípulos devem ter? Quais exigências se faz para pessoas que assumem seguir a Cristo? E o tema da mensagem atrelado a isso é justamente esse: as exigências aos discípulos de Cristo. E dentro desse tema eu quero falar com os irmãos sobre ser discípulo de Cristo exige amor, dor, se opor e sabor. Ser discípulo de Cristo exige amor, exige dor, exige se opor e exige sabor. A primeira exigência, que é o amor, nós vemos nos primeiros versos. Veja aí na sua Bíblia, versículos 25 e 26, que dizem assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós vemos que o texto começa dizendo que multidões, ou melhor, grandes multidões acompanhavam a Cristo. Nesse momento, o ministério de Jesus estava na Judéia e Pérea. Ele estava rumo a Jerusalém, pois eles comemorariam a Páscoa, e é registrado no capítulo 19 de Lucas. E por causa disso, provavelmente pessoas estavam acompanhando ele e seus discípulos, que iriam até Jerusalém comemorar a Páscoa, pois era um movimento comum daqueles que se reuniriam todos em Jerusalém. Outros provavelmente seguiam a Cristo por causa dos feitos deles, por causa das maravilhas que ele fazia. Em João, por exemplo, ele adverte multidões dizendo: vocês não me seguem por aquilo que eu sou, vocês me seguem pelo pão que eu dou a vocês. Portanto, alguns daquelas multidões poderiam estar seguindo Cristo somente por causa dos feitos deles. Mas fato é que muitas pessoas estavam seguindo a Cristo. E Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, no primeiro capítulo, ele vai comentar um pouco deste texto que a gente acabou de ler. Ele diz o seguinte, abre aspas: a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado, fecha aspas. Portanto, ao ver todas aquelas pessoas, é uma constatação de que em grandes multidões, muitos que estão lá não estão considerando quais exigências precisam cumprir aqueles que seguem a Jesus. As exigências de um discípulo de Cristo. É por isso que Jesus se vira àquela multidão e diz aquilo que a gente leu: vocês precisam aborrecer as pessoas. Vamos entender o que Cristo está dizendo com aquele que não aborrece pai, mãe e tantas outras pessoas não pode ser meu discípulo. A primeira exigência de um discípulo de Cristo é justamente o amor. Aquele que quer seguir a Cristo, que quer tê-lo como mestre, que professa ser Cristo, ser o seu Senhor e Salvador, precisa amá-lo, única e exclusivamente. E a palavra aborrecer quer dizer literalmente odiar. Aí a gente pensa, como assim?
Como Cristo pode estar me falando para eu odiar as pessoas? O mesmo Cristo que me mandou amar até mesmo os meus inimigos? O mesmo Cristo que disse que o segundo e maior mandamento é amar o próximo? Como ele pode estar dizendo que eu devo odiar meu pai, minha mãe, meus filhos? Ainda bem que ele não disse avó e avô, né? Porque ninguém consegue odiar vô e vó, o quanto eles nos mimam. Mas a verdade é que a palavra está aqui. Devemos aborrecer todas essas pessoas. O que quer dizer isso? E a passagem paralela a esta de Lucas, lá em Mateus 10:37, pode esclarecer essa dúvida. Porque lá revela que o sentido de aborrecer ou odiar é amar menos. O sentido de aborrecer ou odiar é amar menos. Tal exigência, aquele que quer ser discípulo de Cristo, diz respeito a quem é prioridade na vida dele. Diz respeito a ser exigido uma devoção tão completa, tão dedicada, tão comprometida, que mesmo a lealdade aos familiares não deve vir antes da lealdade ao próprio Cristo. Portanto, devemos amar menos todas as pessoas que estão à nossa volta do que a Cristo. Cristo deve ser o nosso maior amor, o nosso valor. E o verdadeiro discípulo de Cristo, atendendo à exigência de amá-lo acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, faz coro com Asaf, quando ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há na terra em quem eu me compraza mais do que ao Senhor. Esse é o sentimento, essa é a postura, esse é o comportamento do discípulo de Cristo. Não há no céu, nem na terra, qualquer coisa ou qualquer pessoa que me compraza mais do que o Senhor. Que eu tenha, que eu precise, que eu necessite. Quando alguém ama outro alguém ou a si mesmo mais do que a Deus, dará ouvidos aos conselhos destas pessoas antes de dar ouvidos à voz de Deus. É por isso que na liturgia nós lemos o texto de Deuteronômio, que eu quero lembrar aos irmãos, que diz: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, não concordarás com ele, nem o ouvirás. Portanto, a ordem de Cristo, ou melhor, a exigência que Cristo faz para um discípulo de Cristo, que deve amá-lo acima de todas as coisas, é para prevenir deste risco, do risco de ouvirmos mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã, amigo, cônjuge, ou a nós mesmos, antes de ouvirmos a voz, os mandamentos e os ensinamentos de Deus. Portanto, nós não podemos concordar ou relevar, aceitar qualquer conselho que vá de encontro à vontade do Senhor. E para isso nós precisamos amar a Cristo acima de todas as pessoas. A exigência, portanto, do amor exclusivo a Jesus é para que, havendo convites como esse, eles sejam recusados. Caso contrário, quem aceitar tal convite, mesmo que de alguém próximo, não pode ser um discípulo de Cristo. É o que nós lemos no versículo 26. Não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso. E a necessidade de amar Cristo em primeiro lugar, rejeitando que qualquer outro se assente no lugar que só pertence a Ele, é vista em outras passagens do Evangelho de Lucas, inclusive dentro desta sessão que nós vimos, que vai do final do capítulo 9 até o início do capítulo 19. No capítulo 9, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo, dizendo para que eles colocassem as suas demandas seculares, as suas rotinas seculares
abaixo das prioridades do reino. E que não há como olhar para trás quando alguém assume o compromisso de seguir a Cristo. Aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. No capítulo 10, versículo 27, Jesus diz que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e com todo o nosso entendimento. E no final deste mesmo capítulo, Jesus repreende Marta, que se interessa em tantas coisas seculares e não para sentar aos pés de Cristo e ouvir os seus conselhos, ouvir os seus ensinamentos como Maria estava fazendo. Jesus censura Marta nesse sentido. No capítulo 12, nós vemos Lucas dizendo que devemos buscar a Deus e o seu reino acima de todas as coisas. Em Lucas 16, Jesus adverte que nós não podemos servir a dois senhores, porque quando decidimos amar um, aborrecemos a outro. Quando decidimos nos devotarmos a um, desprezamos a outro. Tais passagens demonstram que Jesus não negocia o amor que seus discípulos devem somente a Ele. Pois quem amar outro alguém mais que a Cristo, passará a servi-lo e adorá-lo mais que a Cristo. E quem assim procede, não pode ser um discípulo de Cristo. No prefácio do livro, O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira, o pastor Tiago Santos ele traz uma história que está registrada no capítulo 21 do livro O Pequeno Príncipe. É um diálogo entre a raposa e o Pequeno Príncipe, onde o Pequeno Príncipe chama a raposa para brincar, e ela fala, não, porque eu ainda não fui cativada. Aí ele pergunta, o que é cativar? Ela diz, criar laços. E ela continua, ela diz, você para mim é como outros 100.000 outros garotos. Eu não preciso de você, você também não precisa de mim. E eu sou para você como outras 100.000 raposas. Mas, se você me cativar, nós precisaremos um do outro. Você será para mim o único nesse mundo. E eu serei para você a única nesse mundo. O que eu quero dizer com essa ilustração, meus irmãos? O discípulo que é cativado pelo amor de Cristo, ama-o única e exclusivamente. Todos os seus outros relacionamentos serão baseados neste primeiro relacionamento que ele tem com Cristo. Todos os seus outros relacionamentos serão secundários, pois Cristo é o seu maior amor. Há lições, meus irmãos, nesses 2 primeiros versos aqui para nós. Eu quero perguntar aos pais aqui. Vocês amam seus filhos mais que a Cristo? Se você deixa de corrigir seu filho, se você passa a mão na cabeça dos erros que o seu filho comete, saiba que você está preferindo agradar seu filho, preferindo o bem-estar do seu filho, do que obedecer à vontade de Deus. Se você tem o seu filho como um troféu, em vez de tê-lo como herança do Senhor, saiba que você está amando o seu filho mais do que a Deus. Os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Ele apenas nos presenteia para cuidarmos dele e conduzi-los para Ele. Outra pergunta, meus irmãos. Aqueles que estão em relacionamento aqui. Se você permite que o seu namorado ou namorada, que o seu noivo ou sua noiva, avance o sinal, saiba que você está amando mais o desejo desta pessoa do que a Cristo. Pois antes do casamento não é hora de avançar o sinal. Se você, cônjuge, permite que o seu cônjuge exija de você, queira de você, coisas que não condizem com a palavra de Deus, saiba que você está amando mais do que a Cristo.
Se você deixa, por exemplo, de cumprir papéis que a Bíblia ordenou para o marido, que a Bíblia ordenou para a mulher, a fim para uma estrutura familiar que você julga ser mais saudável, saiba que você está amando mais o seu cônjuge do que a palavra de Deus. Você não pode ser discípulo de Cristo. Se você ama mais as suas preferências pessoais, como consumismo, como pornografia, como entretenimento, como tantas outras coisas que te afastam de Deus, e você julga que essas coisas não são tão grandes assim, saiba, você está amando mais a si mesmo do que a Deus, e você, portanto, não pode ser um discípulo de Cristo. Meus irmãos, ser um discípulo de Cristo exige amor. Esta é a primeira exigência que nós vemos no texto. E o texto continua. Volte seus olhos para a Bíblia e veja o versículo 27, que diz assim: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A segunda exigência que vemos neste texto para que alguém seja considerado discípulo de Cristo é a dor. Uma das certezas que temos nesta vida é que sofreremos, passaremos dificuldades, teremos momentos onde vamos chorar, vai doer. A dor faz parte da vida, não podemos fugir dela, precisamos lidar com ela. E Jesus diz: qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim. O que podemos observar primeiramente, portanto, é que muitas pessoas vão até Cristo, mas sem antes tomar a sua cruz. E, portanto, provavelmente essas pessoas, na primeira dificuldade, elas se afastarão. Elas não mais aparecerão em nosso meio, na igreja, não mais serão servos de Cristo, porque essas pessoas não tomaram a sua cruz, apenas foram até Jesus, mas há necessidade de se tomar a cruz antes de se seguir a Jesus. O ensino de Cristo é claro: qualquer que não esteja disposto a sofrer, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz é isso, é levar sobre, é aguentar, é suportar, é uma atitude intencional e constante do discípulo. Ele aceita voluntariamente, decisivamente: eu vou tomar a minha cruz. Eu aceito a dor, a vergonha, a perseguição por causa de Cristo, e somente por causa de Cristo. É natural, meus irmãos, no sentido da nossa natureza caída, que sempre nos afastemos do sofrimento, nos afastemos da dor. Queremos nos manter distantes de tudo aquilo que provoca qualquer risco ao nosso conforto, à nossa segurança e à nossa estabilidade. Mas nós não podemos deixar que estas coisas nos mantenham longe do nosso Mestre. Em outro texto, lá em Lucas 9:23, ele vai dizer que nós devemos tomar a cruz dia após dia. É um exercício diário, até porque é um exercício difícil. As pessoas sempre foram e continuam sendo muito amantes de conforto, segurança e estabilidade. Quando estas coisas são buscadas fora de Deus, ou acima do que Deus quer, acima da vontade de Deus, revela-se uma busca mais intensa a essas coisas do que ao próprio Deus, e portanto essa pessoa não pode ser um discípulo de Cristo. Mas fato é, meus irmãos, que perdendo é que nós ganhamos, sofrendo é que nós temos consolo, na dor é que podemos sentir o cuidado, o amor e o carinho de Deus, nos curando, nos consolando. Por isso está escrito: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á.
É paradoxo isso, eu sei. É uma aparente contradição. Mas fato é que quando nós queremos buscar o nosso conforto, a nossa alegria própria em nós mesmos, o que nós encontraremos é morte. Mas quando nós assumimos como discípulos de Cristo o sofrimento necessário, a dor necessária, nós poderemos achar a vida nele, como é assim que ele nos promete. A Bíblia apresenta vários versículos sobre o sofrimento e a dor que o cristão certamente terá. Em Atos, vemos o registro de Lucas sobre Paulo. E Paulo estava fazendo o quê? Ele estava consolando os irmãos da igreja. Ele estava, como diz o versículo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando, preste atenção, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sabe em qual momento da vida de Paulo ele disse isso? Ele tinha acabado de ser apedrejado. Um dia antes, Paulo tinha sido dado como morto. E as pessoas estavam angustiadas, indignadas, e este que sofreu apedrejamento olhou para essas pessoas e disse: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino. Fiquem firmes. Ele estava consolando aquelas pessoas, ele estava exortando aquelas pessoas. E o mesmo apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos quiserem ser discípulos de Cristo serão perseguidos. É uma constatação do Senhor. Há muitas lições para nós aqui, meus irmãos. Quanto você tem fugido da realidade do sofrimento, da dor? Quando murmuramos, reclamamos, ou dizemos: eu não mereço tal dificuldade, o que eu fiz para merecer isso? Nós revelamos um coração não de servo e discípulo. Revelamos um coração que só quer buscar conforto, segurança e estabilidade em si e nas coisas, e não quer aceitar a realidade de que todos quanto quiserem ser discípulos de Cristo sofrerão perseguição. Nós demonstramos que não concordamos com aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando nós, por exemplo, não aceitamos passar vergonha no trabalho, e por isso a gente se esconde, e dizemos, e não testemunhamos do Evangelho, não dizemos que somos crentes. A moral daquele lugar não é, ou melhor, a imoralidade daquele lugar não é minimizada pela nossa presença ali, porque nós nos distanciamos, porque não queremos sofrer vergonha, dor. Nós somos covardes. Nós não podemos ser discípulos de Cristo se assim nos portarmos. Porque um discípulo de Cristo entende que deve tomar a sua cruz e ir até Jesus. Quando nós não aceitamos diante de Cristo a dor, uma dor que vai nos provar, que vai nos forjar, que vai nos fazer sermos provados e aperfeiçoados, nós estamos dizendo a Deus: eu não aceito esse sofrimento, eu não aceito o aperfeiçoamento, eu não aceito essa aprovação. Essas pessoas que assim procedem não podem ser discípulos de Cristo, porque elas não entenderam que a exigência que Cristo colocou nesses versos é a dor. Primeiro, nós sabemos que uma das exigências de um discípulo de Cristo é o amor. Segundo, a dor. Mas o texto continua, e eu quero ler de maneira alternada com os irmãos, do versículo 28 até o versículo 33. Eu vou começar a leitura e os irmãos irão em seguida. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Dizendo:
Este homem começou a construir e não pôde acabar. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Aqui nós vemos a terceira exigência de um discípulo de Cristo. Mas antes disso, Jesus conta duas parábolas. E tudo que ele quer dizer com essas parábolas e com esta exigência é renúncia. Renunciar aqui é sinônimo de se opor a tudo quanto somos e temos, para termos a certeza de tudo quanto somos e temos é Cristo. Portanto, ser discípulo de Cristo exige se opor. Com essas duas parábolas, Jesus quer dizer que aqueles que devem segui-lo devem avaliar bem os custos, devem calcular e sentar-se para decidir. É isso que ele diz no versículo 28, por exemplo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? E no versículo 31, qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular? Portanto, o que Jesus Cristo quer, primeiramente com essas parábolas, é para que aqueles que estão ouvindo, para vocês que estão ouvindo, para todos nós que estamos ouvindo esta mensagem, é que calculemos o custo, que avaliemos o custo. Jesus pede para que cada um pense bem, antes de decidir segui-lo, antes de se comprometer com ele. Esse é o sentido das duas parábolas que encontramos nesse texto. Com as parábolas da construção da torre e da expedição militar, o Senhor adverte contra as decisões precipitadas. Os custos da construção e as forças para lutar somente podem ser cobertas se essas pessoas renunciam. Renunciam que elas não podem, ou melhor, renunciam ao desejo de construir essa torre, mesmo sem poder, e renunciam ir para a guerra, afinal elas não têm capacidade de lutar. Quem abre mão da força pessoal e da capacidade própria, agarrando a força e a capacidade do Senhor, constrói uma torre com potencial suficiente. Quem é fraco em si mesmo, mas forte no Senhor, consegue conduzir bem a guerra. É avaliar os custos. E ao avaliarmos, nós veremos que realmente não conseguimos completar a construção de uma torre. E realmente não conseguimos disputar a guerra, não temos força própria. O que Jesus pede é uma devoção total. É uma lealdade a toda prova. E Jesus Cristo, ele pede, portanto, que nós neguemos a nós mesmos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso orgulho. Às vezes em que achamos que podemos, ele pede, se oponha a todas essas coisas. Se oponha a você mesmo e a tudo que você tem. A palavra, lá no versículo 33, quando diz o seguinte: aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, esta palavra tem, ela pode ser traduzida também como é. Portanto, o que Cristo está dizendo aqui é: vocês precisam renunciar a si mesmos. Se oponham a vocês mesmos, porque vocês não conseguem, vocês não podem. E aqueles que querem me seguir precisam entender esta realidade. A necessidade da renúncia nos é apresentada também, por exemplo, em outros encontros que Cristo tem. Por exemplo, ao jovem rico, ele diz: se queres ser perfeito,
Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É a realidade, a necessidade da renúncia, de se opor ao amor que ele tinha por aquelas riquezas, e aí sim seguir a Cristo, renunciar às coisas que tinha. E por que não podemos dizer aquilo que ele era? Pois ele estava tão preso às suas riquezas que parecia ser aquilo que ele próprio era. E em seguida a esta conversa com o jovem rico, Jesus responde uma pergunta de Pedro, dizendo o seguinte: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Renúncia, renúncia, se opor àquilo que somos e àquilo que temos. O apóstolo Paulo, renunciando a tudo que era, diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a parábola, ela ilustra justamente isso. No discipulado de Cristo, é perdendo que se ganha. Por isso que o rei avalia a situação e não quer assumir aquela guerra, não quer combater, não quer ousar-se ir para campo de batalha com aquele que tinha um exército maior do que o dele. No discipulado, é perdendo que se ganha. Há muitas lições para nós aqui também, meus irmãos. Há uma canção que diz: me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Quanto de nós podemos dizer isso? Senhor, me dê aquilo nos quais eu não me apegarei, pelos quais eu não diante dos quais eu não me prostrarei. Me dê as coisas, ó Deus, que quando o Senhor pedir, eu vou abandonar, eu vou dispensar, eu vou renunciar, eu vou me opor. Nós precisamos ter um sentimento de renúncia. Porque quem não renuncia àquilo que é e àquilo que tem, não pode ser um discípulo de Cristo. Quando você ouve renúncia, te dá vontade e desprendimento para abandonar, caso necessário, sua casa, seu apartamento, seu carro, sua reserva emergencial, sua família. Caso necessário, caso Deus queira, caso seja da vontade de Deus, você está disposto a renunciar tudo que tem? A terceira exigência de um discípulo de Cristo é se opor. Já vimos que um discípulo de Cristo, a ele se exige amor, dor, se opor. E por último, eu quero falar sobre sabor. Volte os seus olhos aos versículos 34 e 35, que dizem assim: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus conclui a lista de exigências àqueles que querem segui-lo, aqueles que querem ser discípulos dele, dando o exemplo do sal. Primeiro ele afirma: o sal é bom, o sal tem valor, o sal é útil. Porém, quando o sal para de salgar, para de temperar, para de conservar o alimento, ou seja, para de ser útil aquilo que ele viria a ser útil, ele perde o seu valor. Ele não pode ser usado para mais nada. E isso acontece, como Jesus Cristo diz, de uma vez por todas, porque não dá para restaurar o sabor, a utilidade e o valor do sal. A metáfora do sal
que perdeu o valor, é utilizada com o sentido de que um discípulo que não persiste, que não é útil, que não tem valor, ele não pode, na verdade, ser um discípulo de Cristo. Uma pessoa que está seguindo a Cristo, mas não tem sabor, não tem utilidade, não pode ser um discípulo de Cristo. Um discípulo sem valor é tão imprestável quanto um sal que não salga. Em Levítico 2:13, nós vemos o sal sendo utilizado no culto israelita. Olha o que diz: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Além da ordem de se colocar o sal nessa oferta, nós vemos aqui o autor dizendo sal da aliança de Deus. Como assim o sal da aliança de Deus? Em Números e em 2 Crônicas, este pacto indissolúvel, que é conservado para sempre, é eterno, é apresentado como pacto de sal. Esta aliança que Deus faz é, em Números e 2 Crônicas, dita como pacto de sal. Isto simboliza uma aliança que santifica, que purifica, que conserva, que preserva. E como participantes desta aliança, aquilo que nós ofertamos ao Senhor, ou seja, a nossa própria vida, precisa ter sal. Precisa também agir, precisa ser útil, precisa ter valor, precisa preservar a humanidade da podridão moral a que ela se encontra. A implicação, meus irmãos, é clara. Assim como não pode restaurar o sabor do sal, não pode um discípulo imprestável que perdeu o seu valor voltar a se arrepender. É estranho isso. Mas nós vemos isso, por exemplo, o autor aos Hebreus dizendo, lá no capítulo 6, nos versículos 4 a 6, ele diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Portanto, o autor aos Hebreus diz, aqueles que provaram destas palavras, aqueles que ouviram estas palavras, aqueles que estavam na multidão e ouviam todas as verdades saindo da boca do Filho do Homem, mas não seguiam aquilo, portanto, eles caíam, eles perdiam valor, não havia como ser, não havia volta. Assim como o sal, que quando perde o seu sabor, não tem, de uma vez por todas, utilidade. Pode parecer muito forte essa mensagem, meus irmãos. A mensagem de que, de uma vez por todas, se perde o valor, e quando se perde, não tem como mais restaurá-lo. Nossa mente humana, finita, pode imediatamente ser levada àquelas pessoas que por vezes são próximas a nós, como pais e filhos, e nós vemos essas pessoas distantes do Senhor, não seguindo o caminho de Cristo, nós pensamos, como assim então não tem volta? Então eu preciso parar de orar por essas pessoas, porque elas realmente não vão voltar aos caminhos de um discípulo de Cristo. Mas imediatamente nós podemos ser levados também a lembrarmos de tantos casos que, uma vez desviados, voltam à igreja e são uma bênção. Irmãos, atenção. Deus tem seus propósitos. O texto é preciso em dizer que quando o sal perde o sabor, não dá para restaurá-lo. E a implicação é que quando um discípulo perde o sabor, ele também é imprestável. E o texto de Hebreus, ele nos explica isso também. Não há como nós, humanos, errantes, finitos, entendermos quando a palavra do Senhor se tornou eficaz no coração de uma pessoa e, portanto, ela permanecerá em seus caminhos.
Ou quando uma pessoa deixará de estar em nosso meio porque ela se desviará, se apostatará da fé. Não dá para a gente saber dessas coisas. Portanto, tome essa palavra para você. Saiba da grande decisão que é ser um discípulo de Cristo. Pois não tem como restaurar o sabor do sal. Assim como não tem como um discípulo ser útil novamente uma vez que ele deixou de seguir a Cristo. E uma ilustração bíblica para isso é quando Jesus Cristo está falando sobre ele ser a videira verdadeira e o Pai o agricultor. E ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Uma vez cortado do ramo, uma vez cortado da videira, o ramo não produz mais fruto. Porque ele antes já era assim, infrutífero. Meus irmãos, temos lições aqui para a gente também. Quanto você tem sido relevante no contexto em que você está inserido? Quantas pessoas sabem que você é crente? Quantas pessoas sabem que você confessa o nome de Cristo? Quantas pessoas entendem que se precisarem de um conselho verdadeiro, elas vão te buscar? Afinal, você é um crente e crê na verdade? A imoralidade que está ao seu redor, seja no seu emprego, na sua escola, faculdade ou na sua família. A imoralidade, as piadinhas, as brincadeiras de duplo sentido, as coisas que não agradam a Deus, que são feitas nesses ambientes, quando você está presente, é minimizado? Você preserva, conserva o local onde você está da podridão, da imoralidade? Ou quando você está, as coisas pioram? Aí é que vem as brincadeiras, aí é que vem as piadas, aí é que vem o procedimento corrupto, imoral e sujo. Será que o ambiente em que você está inserido é tão sujo quanto se você não estivesse? Nós, como sal, precisamos preservar o mundo da imoralidade, da podridão espiritual. Aqui ele se encontra. Seja agindo em nosso trabalho, seja compartilhando coisas edificantes, seja testemunhando em todos os meios em que estamos inseridos. A imoralidade deve ser freada e minimizada quando um discípulo de Cristo está naquele local. Caso contrário, esta pessoa não pode ser um discípulo de Cristo. Irmãos, quem pode levantar a mão e dizer: eu posso ser um discípulo de Cristo? Diante de todas essas coisas, todos nós perfeitamente aceitamos amor, dor, se opor e sabor, perfeitamente. Não há como, meus irmãos. Eu sei que até agora a mensagem estava focada na nossa responsabilidade. O que é o que o texto nos diz. O que precisamos fazer. O que um discípulo de Cristo precisa assumir. Mas não há como cumprirmos nossa responsabilidade sem a graça de Cristo. E portanto, Cristo é aquele que nos amou perfeitamente. Aquele que diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Cristo sim caminhou como alguém que obedeceu à vontade de Deus perfeitamente e nos amou até a morte. Jesus era um homem de dores. Em Isaías nós vemos: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Cristo sofreu, Cristo apanhou, Cristo foi cuspido, Cristo sofreu e padeceu aqui.
obedecendo à vontade do Pai, sendo um discípulo perfeito a Deus e Pai. Jesus também renunciou. Em Filipenses nós vemos, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, meus irmãos, Cristo, ele cumpriu aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. O procedimento perfeito de um verdadeiro discípulo. O procedimento completo de alguém que assume seguir a Cristo. De alguém que assume seguir a vontade de Deus Pai. Cristo conseguiu. E sabe o que é melhor? Uma vez que Cristo conseguiu, nós podemos sim, agora, debaixo desta graça, assumirmos o amor, a dor, se opor e darmos sabor para onde quer que estivermos. Saiba disso, meus irmãos. Esta mensagem não seria capaz de fazer alguma mudança em você se não fosse a obra de Cristo. Se não fosse Ele, anterior a nós, fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas Ele fez. Ele fez. Ele cumpriu. Ele assumiu todos os custos para que hoje nós, agora sim, meu irmão, possamos erguer as mãos e dizermos: eu quero ser um discípulo de Cristo, eu quero ser guiado cada momento da minha vida no caminho de Cristo, eu quero pelo amor, pela cruz, fazer aquilo que Cristo me manda fazer, porque Ele morreu por mim, cumpriu aquilo que eu não conseguiria cumprir, e agora sim, eu posso segui-lo. Portanto, esta mensagem é uma mensagem que apresenta duas avenidas. A avenida da responsabilidade que nós temos, de assumirmos o amor, a dor, se opor e o sabor. E a avenida da soberania de Deus, que nos conquistou a salvação, nos capacitando para que consigamos, debaixo de Cristo e de sua obra, sermos discípulos dele. Até mesmo para segui-lo, nós precisamos do nosso próprio Mestre. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Precisamos, ó Pai, que o Senhor haja soberana, graciosa e misericordiosamente em nós, para que paremos de levar o Senhor na brincadeira e que levemos o discipulado de Cristo a sério, que o sigamos assumindo todos os custos, entendendo todas as exigências. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos estas coisas. Precisamos do Senhor. Não nos deixe sermos pessoas que estão no meio da multidão e que querem te seguir de maneira banal, de qualquer jeito. Não deixe, ó Deus. Mas que os corações que aqui estão, ó Pai, nesta noite, venham a ser tocados pelo Teu Santo Espírito, quebrantando-os, transformando-os. Faça a sua obra, ó Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar. Nós vamos cantar este hino cada momento, pedindo ao Senhor que sejamos guiados por Ele sempre. Cante com todo o seu coração. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluz, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia ao Senhor.
cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal. Bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele jamais esperamos em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor.